que eu falo pra vocês sempre sobre Sakamoto Days? Que quando esse mangá você pensa que não vai te surpreender mais, ele vai lá e ó, pimba meu boi, ele surpreende de novo. E o capítulo 94 chegou com tudo, simplesmente insano, a luta de Shin contra Seba, a Toramaru ali mudando de lado facilmente pelo Slur, mas eu acho que ela vai voltar pro lado do Sakamoto no final das contas, e o Clube Geon utilizando a sua pior técnica contra o Amane para matar os seus próprios aliados. Gente, vamos conferir mais esse capítulo de Sakamoto Days que tá incrível, cola aí junto com o Mano Joe aqui nesse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Sakamoto Days, capítulo 94. Esse capítulo que foi super insano, então já conto com o seu like aí, né? Pra todo mundo que tá deixando esse apoio pro canal, quem tá se inscrevendo, compartilhando, comentando, blá blá blá, fazendo todas essas paradinhas aí. Acompanhe Sakamoto Days comigo que vai ficar cada vez melhor e a Panini está lançando esse mangá aqui no Brasil. Não se esqueçam que comprar esse mangá vai fazer um bem danado pra vocês, porque ele é um dos melhores atuais da Jump e promete crescer cada vez mais. Então, vamos lá já para esse capítulo, sem mais enrolação, onde nós vamos começar, de onde paramos do capítulo passado, com o Seba atacando o Shin. E como eu disse pra vocês, gente, eu teorizei isso no capítulo passado, por causa dos olhos do Seba, e parece que eu vou acertar, né? Mas o melhor do meu acerto não foi por eu ter acertado, mas sim como aconteceu, principalmente porque o Seba elaborou uma estratégia contra o Clube Geon, porém o Clube Geon deu aquela famosa virada no final. E bom, gente, o nosso capítulo começa com esse embate, o Amane já avisa pra todo mundo que o Clube Geon é o cara que hipnotiza geral, e é então que o Clube Geon pergunta pro Natsuki Seba quem é a database, se é o velhão. E aí ele fala, pô, é o velhão, então vamos lá, mata o velhão. Então é assim que eles vão tudo ali pra cima, só que o Seba, um detalhe, ele vai pra cima do velho, mas quem tava ali na frente era o Shin. Então o Shin impede e eles já começam a lutar. Só que se você se baseasse apenas pela hipnose, o Seba não deveria continuar lutando contra o Shin, e sim tentando se desviar dele para atacar o velhão. Dali você já pode ter uma sacada que o Seba ali estava enganando a gente e que ele estava se fingindo de hipnotizado. Só que para esse plano funcionar melhor ainda, o Seba não poderia ali mostrar pro Shin os seus pensamentos. E vocês se lembram que ele aprimorou aquela capa de invisibilidade, deixando com que quando ele tá usando o capuz, a leitura de mente do Shin não funciona? Então isso acaba acontecendo e por isso o Shin não consegue prever os movimentos do Seba enquanto ele está na batalha contra ele. E isso é muito inteligente, porque se o Shin já fosse avisado logo desde o começo, o Clube Geon já teria percebido, e percebido ele já teria tomado outro tipo de atitude. E é então que eles começam ali a batalha, né, continuam a batalha, enquanto o Clube Geon vai pra cima do velhão, mas o Amane tenta proteger o seu avô. E o seu avô fala pra ele que ele preferia ficar sentado ali nas aulas, né, não era um cara que gostava muito de lutar aparentemente. E o que eu achei comédia nesse momento é porque o Amane, ele acaba realmente conseguindo desferir um golpe em cima do Clube Geon, mas o Clube Geon é um sadomasoquista, então ele adora apanhar. Então ele apanha e ele fala, oh! Eu queria ver isso no anime, porque ia ser muito engraçado ele tipo, oh! Seria muito bom, velho. E enquanto isso, o Shin acaba se desconcentrando e o Seba parte pra cima dele, mete a porradona, joga o Shin pra longe com tudo. O Shin tá tentando usar apenas sua intuição, mas mesmo assim não tá adiantando. Eu acredito que nesse momento ele poderia ter utilizado o pensamento das outras pessoas para prever o futuro do Seba, como ele já fez anteriormente, analisando o pensamento de outra pessoa ao redor para poder saber o que o seu inimigo iria fazer. Mas eu acho que o seu inimigo ali, no caso, o Clube Geon ou seus parceiros como o velhão e tudo mais, teriam que estar de olho na batalha do Shin. E eles não conseguem fazer isso porque o Clube Geon tá indo pra cima do velhão. É então que o Shin tá quase caindo no chão, pega uns garfos, joga em cima ali do Seba, o Seba consegue desviar, só que aí tem o ricochete ali da luva, o que impede que o Shin dê um último soco e ele vai levar o último golpe. É aí que o Seba tá lá chegando com a faquinha, tudo, pum. Aí o Shin abre os olhos assim, tipo, meu Deus, minha vida passou por um instante. Porque é nesse momento que a gente corta a cena pra Toramaru junto com o Mafuyu ali no armazém onde o Slur está, ou ele pelo menos deve estar, e aí os dois começam a conversar, e aí a gente começa a ver um pouquinho do passado do Mafuyu com o Natsuki, o seu irmão.
E aí essa parte é muito daorinha, porque a Toramaru, mesmo ela querendo, acho que se juntar com o Slur, parece que o Slur não confia totalmente nela, até porque ela muda de lado muito fácil. E ela até tá fazendo uns bonequinhos, né? Tá fazendo um negocinho ali no leque, falando assim, me note, Slur, me note, olha eu aqui. Então ela é muito divertida. E aí, conversando com o Mafuyu, ela fala assim, pô, não adianta a gente ficar aqui parado, né? Ninguém vai vir resgatar a gente nem nada. E ele fala, meu irmão vai vir, meu irmão com certeza vai vir. Ela fala assim, mas como assim? Você tem fetiche de irmão? Tipo, que tem a ver fetiche de irmão com o seu irmão vir te resgatar, sua maluca? E aí o Mafuyu começa a contar a história deles de quando eles eram pequenos e como ele odiava o seu irmão quando era pequeno. Porque o que acontece? O Natsuki, ele tinha, sei lá, uns 9 anos, o Mafuyu tinha 5, né? Eles tinham essa diferença de 4 anos de idade. Só que por ser o irmão mais velho, o Natsuki colocava o Mafuyu em várias enrascadas, deixava ele lá penando sozinho e ele ficava lá, mano, se lascando total. E os seus pais eram tudo um bando de sem noção, né? Então, tipo, deixava ele só treinando e brincando juntos, enquanto o Natsuki cagava ali pro Mafuyu no final das contas. E aí o Mafuyu ficava com raiva do seu irmão, ele falava assim, não, eu odeio meu irmão, né? E aí Toramaru, mas como você espera que ele te salve se ele te odiava, se ele te deixava na pior? O que tá acontecendo? Então ele não vai vir te salvar nem nada. Só que nos momentos de real perigo, o Natsuki sempre aparecia pra proteger o seu irmão. Só que ele tá demorando um pouquinho, pelo menos essa é a análise que o Mafuyu faz. E aí a Toramaru, como ela é malucona, quando ela fica sabendo dessa história de um amor super, nossa, dos irmãos e não sei o que, essa irmandade, não sei o que, ela fala assim, ah, eu queria ter um irmão também, o amor verdadeiro. Mano, essa menina é muito... Essa menina é muito sem noção, ela é muito engraçada, velho. E eu tenho quase certeza que se essa bicha vê o Natsuki Seba, mano, certeza que ela vai se apaixonar e vai falar, meu Deus, agora eu sou fã dele, mano. Mano, certeza. Porque nesse momento que a gente corta novamente, vamos para a batalha ali do Natsuki Seba contra o Shin, e ele parou ali a faca, e ele deu uma parada, o Clube Jam pergunta por que você parou, e ele fala, cadê o Mafuyu? E aí o Clube Jam fala assim, peraí, quando a hipnose ela começa, ela não termina, papai. Então, olha, vai fazer o que eu tô mandando, entendeu? Vou bater aqui a minha palminha. Você tá tentando resistir à hipnose, mas não tem como resistir à hipnose. Então, vai lá, dá a palminha, vai lá e matar todo mundo. É aí que o Seba parece ter voltado ao normal, mas aí, plot twist, pum! O Seba junto com o Shin vão lá e desferem um golpe em cima do Clube Jam, que cai no chão com tudo, e os caras ficam sem entender o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui. E bom, no final das contas, o Seba tava enganando ele esse tempo todo. Até porque a hipnose é só, tipo, uma atuação, não tem nada demais, não existe pra eles. E eu gostei muito da estratégia do Seba, por quê? Porque o Shin lê mentes. E se o Clube Jam soubesse onde estava o Mafuyu, ele iria pensar no local assim que ele perguntasse para o Clube Jam. E aí o Shin poderia ler a mente dele, ele avisa isso pro Shin na hora que ele vai dar lá a faquinha. E uma vez que eles tenham essa resposta, eles não precisam mais de nada. E é claro, o Seba ali, ele priorizou o seu irmão, assim como o Amane também prioriza o seu avô, né? Então eu adorei essa estratégia dos dois, eles conseguiram descobrir onde está o armazém, que fica em Bangkok. Bom, talvez essa informação seja válida para o Sakamoto passar para alguém que esteja fora da JCC, ou seja, talvez até o próprio Nagumo vá enfrentar o Slur, ou vá tentar salvar ali o Mafuyu, ou alguém, tudo mais. Lembrando que o Gaku está por lá também, então tem pessoas barra pesada ali que podem lutar contra eles. Ou então o próprio pai do Amane vai enfrentar o Slur sabendo dessa informação, onde está o Mafuyu e a Toramaru, porque ele no final das contas está procurando o Slur. Pelo menos isso de acordo com a minha teoria, que ele se uniu ao Slur para encontrar o Slur e matar o Slur, porque ele é o real culpado da morte da sua esposa. Até porque esse capítulo deu a super dica do que aconteceu realmente no passado do Amane. Eu vou explicar aqui pra vocês. Porque depois desse momento, depois eles descobrirem a localização, o Clube Jam volta mais uma vez e dessa vez ele ativa a hipnose em cima do Amane, que começa a desferir golpes em todo mundo e utilizou a sua hipnose para que a visão do Amane fosse do seu pai. E aí ele tem muita raiva do seu pai e com certeza ele vai lutar a sério contra ele. E aí termina o capítulo. E é nesse detalhe que eu falo. Vocês se lembram que o Amane acabou vendo o Yotsumura matando ali a mãe e tudo mais, não sei o que? Bom, aquilo lá não passou de uma visão que o Clube Jam fez nesse Amane desde o começo. Então ele já tinha aplicado essa hipnose lá atrás quando ele era pequeno, provavelmente, e por isso ali na imagem dele ele estava vendo o seu pai, porém não era o seu pai de verdade. Na verdade era o Slur, ou então era o próprio Clube Jam, ou outra pessoa qualquer.
Então da mesma forma que ele fez agora com a Mani, ele talvez tenha feito lá atrás quando a Mani era criança. E essa é a possibilidade que eu acredito que aconteceu. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Eu achei muito interessante esse poder do Clube Geon. Tá super legal assim essa batalha, tá muito divertido. Mas ainda quero ver o Kanaguri lutando contra o Sakamoto, porque, né, pô, os caras tão bravos. O Sakamoto ficou magrinho de novo. Eu sempre gosto de ver a luta deles quando está assim. Por isso, aguardo o comentário aí de vocês embaixo, as teorias, e o Marajo aqui está vazando. Até o próximo capítulo de Sakamoto Days e fui, tô indo nessa.